Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um livro infanto-juvenil conhecido como A Bela e a Adormecida. A Bela e a Adormecida foi criada pelo Neil Gaiman e ilustrada pelo Chris Riddle. Esse livro, como talvez você tenha aí percebido pela capa, como talvez você esteja imaginando pelo título, ou como talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez até já tenha lido, vai se aproveitar de duas histórias de princesas, de contos de fadas específicas que todos nós conhecemos, que todos nós já ouvimos falar, que todos nós já assistimos aí em filmes e animações e em séries e N adaptações, e vai transformar essas duas histórias em uma só e vai trazer até algumas reviravoltas e situações surpreendentes que talvez você não estivesse preparado para receber. Então aqui neste mundo fictício, ficcional, fantasioso, fantástico, a gente tem uma imensa ali muralha de montanhas que são extremamente altas, mas elas não são assim tão compridas. E por serem tão altas e praticamente intransponíveis, elas separam e elas tornam muito difícil o contato entre dois reinos específicos. Para chegar de um reino ao outro, você tem que fazer uma viagem de meses e contornar toda ali a cadeia, toda essa muralha de montanhas. Ou, se você é um anão, você pode passar por baixo, pelo meio ali das montanhas, através de túneis e caminhos razoavelmente perigosos que somente anões conhecem. E assim a gente vai descobrir que num dos reinos existe uma rainha que está prestes a se casar. Essa rainha tem cabelos escuríssimos e a pele branquíssima, como a neve. E no reino vizinho, aquele do outro lado das montanhas, a gente não sabe muito bem quem que reina, o que está acontecendo, porque aparentemente tudo indica que anos no passado aconteceu uma maldição que fez as pessoas dormirem. E com o passar do tempo, mais e mais pessoas foram dormindo, uma roseira enorme começou a crescer e a se espalhar pelo palácio e dizem que todo mundo que entra lá nunca mais volta, porque ou você morre no meio dos espinhos ou você cai no sono. A história especificamente vai começar quando esta possível maldição começa a se espalhar de maneira absurda e assustar todo mundo que vivia ali daquele lado das montanhas, porque em algum momento eles nunca mais vão acordar, porque é isso que tem acontecido com todo mundo que cai de sono. A história chega para a rainha lá do outro lado da montanha e ela resolve então investigar e descobrir o que é que está acontecendo. E é assim que a história começa e a gente vai descobrir que nada é como a gente acreditava que poderia ser nessa história. Porque apesar desta rainha incrível, maravilhosa, perfeita, do cabelo super escuro, existem algumas nuances, existem alguns personagens que a gente imagina que são certa coisa e na verdade não são aquilo que a gente imaginava. E é por isso que A Bela e a Adormecida é tão legal, porque ele trabalha muito bem com coisas que a gente acha que sabe e na verdade no final das contas percebe que não sabe de nada. Que tudo que a gente imaginou até aquele momento não é verdade. Que tudo que contaram pra gente sobre certa princesa e certa rainha e certa bruxa má, talvez, não era verdade, era tudo mentira, as coisas não aconteceram da forma como a gente ouviu falar a nossa vida inteira. Ou talvez aconteceram, não sei, não estou aqui para dizer verdades para vocês, mas para dizer que este livro vai trabalhar muitas coisas e vai mostrar pra gente que talvez a história não tenha acontecido como a gente imaginou. E isso é muito legal porque, apesar de você prever muita coisa e você não se surpreender com muita coisa, chega um momento em que o negócio te pega de um jeito que você fala: eu não acredito, eu fui tapeado a minha vida inteira, eu acreditei que era uma coisa e na verdade era outra. E a revelação, quando ela vem, ela é assim sensacional. E ela também vai trabalhar, embora ele trabalhe inúmeras questões, mas ela vai trabalhar também a questão de não confiar muito nas aparências. Só porque a gente tem ali uma personagem velha, feia, caindo aos pedaços, não significa que ela seja bruxa. Só que a gente tem uma princesa linda, maravilhosa, com os cabelos clarinhos, com os olhos azuisinhos, com a pele branquinha, deitadinha, como se tivesse dormindinho.
não significa que ela seja boazinha. Só porque a história já passou de boca em boca durante anos e anos e anos de história. Cada pessoa entende aquela história de uma maneira e cada pessoa já acrescentou a sua versão da história na história que começou lá anos atrás. Não significa que aquela história ainda seja verdadeira. E a gente pode seguir por esse caminho, por essas reflexões, até não acabar mais. Porque, apesar de ser um livro infanto-juvenil, apesar de ser um livro razoavelmente curto, apesar de ser um livro ilustrado, belíssimamente ilustrado, devo dizer, A Bela e a Adormecida é um livro complexo, é um livro que trabalha com muitas questões e que desconstrói aí algumas imagens que talvez você tenha, que eu tinha e que talvez muitos de nós temos sobre príncipes e princesas e rainhas e bruxas más e maldições e esse universo todo do fantástico, fantasioso, da fantasia, dos contos de fadas. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu não li muita coisa do Neil Gaiman nesta minha vida. Esse é o segundo ou terceiro contato que eu tenho com a escrita do escritor. Mas foi um dos livros que eu li dele que eu mais gostei, que eu mais achei sensacional, achei maravilhoso. Gostei demais, vou defender, vou indicá-lo para todo mundo que me perguntar. E foi ele também que me fez ter vontade de voltar a buscar mais coisas do Neil Gaiman, porque em algum momento eu simplesmente desisti. Quem é leitor sabe, vai me entender, que a gente tem uma lista enorme, imensa, infinita de livros e que toda vez surgem novos escritores e novos livros e novas séries de livros e novas histórias em quadrinhos e a lista nunca acaba e às vezes a gente acaba deixando de dar prioridade para escritores que talvez fosse gostar. E foi isso que aconteceu com A Bela e a Adormecida, porque eu tinha esse livro na minha lista há muito tempo atrás. Então eu simplesmente desisti do Neil Gaiman, apaguei todas as coisas que eu tinha dele da minha lista. Até que letras aconteceu e para uma disciplina a professora pediu que a gente lesse esse livrinho e vejam só, descobri que eu deveria ter mantido o livro na minha lista. Então, se vocês têm algo para aprender com esse vídeo deixem a lista infinita, ela vai crescer mesmo, não apaguem os livros e os escritores da sua lista, porque em algum momento é possível que eles retornem de maneiras que você nunca imaginou. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu A Bela e a Adormecida, se você já tinha ouvido falar sobre esse livro, se você ficou interessado em ler, quer conhecer mais, se você gosta de Neil Gaiman e se você tem aí alguma indicação pra me dar, baseado nos livros que normalmente eu comento aqui com vocês, porque a gente precisa colocar aí algumas restrições. Não adianta ser o melhor livro que você leu e que você considera o melhor livro. Tente pensar mais ou menos nas coisas que eu leio e que você acha que eu ia gostar. Aceito indicações, quero ler mais do Neil Gaiman. Vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.